Fala galera do canal Joiada Bike, Carlos Berbit aqui, hoje mostrando para vocês como trocar o eixo caixa traseiro da bike, eixo de bike de marcha. Olha aí, arranquei as porcas, as primeiras porcas, né? Pego o extrator de peão, esse saca peão aí, a gente coloca no peão, prende no torno, uns chamam de torno, outros chamam de morsa, né? Os paulistas chamam de morsa, os cariocas chamam de torno. Alguns chamam de torno morsa, mas vamos lá. Prendeu, rodou em sentido anti-horário. Às vezes fica um pouquinho mais difícil para sair, às vezes não. Vai depender. Aí você tirou o peão. Agora é só abrir. Lembrando que fazer em casa sem um torno, sem uma morsa, é muito difícil, gente. Muito difícil para tirar. Aí tava com aquele protetorzinho ali todo podre, despedaçado, então só tirei ele, terminei de tirar, joguei fora e vamos lá. A gente tem que desfazer ali o contraporca, que quando estiver colocando vou mostrar como que faz o contraporca. Eu peguei a chave 17 aí, só que essa daí, na verdade, é a chave 16, é que a maioria das rodas são chave 17, né? A maioria, chave 15 e 17, a maioria. Algumas é 16, 15 e 16, algumas é 14 e 16, algumas é chave 13, raramente, mas tem alguns eixos fininhos que é chave 13. Então a gente tira o contraporca, tira o cônico. Pronto, tirou. Agora a gente vai tirar o eixo, retirar essas bilhazinhas velhas e jogar na sucata. E retirar as caixas, também chamada de bacia, né? Antigamente o pessoal só chamava de bacia. Hoje em dia o pessoal só fala caixa. Aí galera, na hora de tirar aí, ó, usa um eixo velho mesmo, ou um expander velho. E eu costumo usar, galera, um alicate para segurar. O pessoal pensa que parece até que é frescura, mas não, porque costuma você estar segurando com a mão, você vai com força, quando a caixa estiver muito agarrada, você bate forte. Aí, quando solta, ele desce e prende tua mão ali de bobeira. Com alicate não prende, então uma boa dica aí é você segurar com alicate, beleza? Tem que dar agora aquela limpada, né? O cubo tá horrível aí de sujeira e ferrugem. Te joga sempre um desengripante. Pega aquele paninho de óleo para dar uma limpada. Limpa de um lado, limpa do outro. Vamos dar uma crostazinha, a gente vai dar essa limpada com a escova de aço. Terminou de limpar, vai pegar o eixo novo agora. O eixo novo já está aí do lado. Pega as caixas. Vamos colocar as caixas no lugar. Galera, a caixa tem que entrar imprensada. Ela tem que entrar batendo. Tá vendo? Um pouquinho de dificuldade para entrar. Se entrar soltinho na mão e saindo fácil, significa que o cubo já está danificado. O cubo ele expandiu, ele delatou. E se ele entrar com uma folguinha, com certeza vai estragar o trampo aí, o serviço vai estragar muito rápido.
Dependendo da folguinha que você vê que ele tá, se você colocar, vai ser questão de 1, 2 semanas, vai estar todo cheio de folga. Geralmente quem está andando não repara, está com folga, só repara quando a folga está gigante, aí estoura a caixa. Aí o cara vai reclamar, falar que você não fez o serviço direito. E de verdade você não fez, que se tiver essa folguinha, você tem que avisar o cara, falou, ó, teu cubo já era. O cubo da bike aí tem que trocar. Aí tu explica para ele, mostra que a caixa não entra mais ali direito. Tem uma caixazinha, uma caixinha um pouquinho maior, meio milímetro maior, que dependendo dá até para você colocar e aproveitar o cubo ainda. Mas se tiver muito folgado não dá. E dá mais do lado ao contrário do peão, porque o lado do peão, se dilatar muito, depois não entra mais o peão, entendeu? A rosca não entra. Então é complicado. Geralmente se der uma folguinha, for bem de levezinha, de repente dá até para levar. Mas não uma folga, né? Mas se entrar com uma facilidade, você consegue levar. Agora se der uma folga, você tem que condenar o cubo, senão teu trampo vai ficar comprometido e vai ficar mal falado. Aí tu vai lá, ó, coloca aí, colocou a graxa, coloca o colar, no caso aí é colar, não é bilha solta, né? Às vezes é bilha solta, essa daí é colar. E você divide o eixo, divide o eixo certinho, lembrando que é um pouquinho maior, né, do lado direito aqui onde vai ficar o peão. Vai ocupar mais espaço. E galera, a gente está trocando esse eixo e essa caixa aí, é porque estamos transportando as peças de uma bike para um outro quadro. A garota comprou um quadro novo e vamos colocar para ele. Só que esse quadro que ela comprou é um quadro de alumínio. E a parte de baixo lá da gancheira é muito grossa mesmo. Então o eixo ficou pequeno. Daria para colocar, mas não dá para colocar o passador, não tem espaço. Então tem que colocar um eixo maior para sobrar eixo para um lado e para o outro e para ter espaço do passador. Aí galera, aí eu coloquei, depois de colocar a caixa, colocar o colar, aí você vem com o cônico. Coloca o cônico, essa pecinha que eu mostrei aí, que é a que vai logo, que ela vai de encontro ao colar da bilha, né? De encontro às bilhas. Onde vai fazer aquele papel do rolamento. Depois dela vem o contraporca, a gente chama de contraporca, que é essa porquinha mais fina que a gente vai colocar aí e vai travar ela no cônico. Aí vamos agora dividir certinho, para ficar no tamanho ideal. Tá vendo aí? Dividiu. Ficou quase igual. Lado direito um pouquinho maior. A gente mede aí o peão para saber se vai estar no espaçamento certo, que tem esse espaçador do meio aí. Dependendo do tamanho do peão, você coloca um espaçador maior ou menor. Nesse caso eu medi, achei até que estava bom visualmente assim rápido, mas vai ver que eu vou terminar o trampo, que eu for colocar o peão, coloco o peão, vejo que ficou pequeno, dei mole, mas é só tirar e colocar um espaçador maior, é o que vai ser feito aí nesse vídeo. Olha lá, fazer o contraporca. Você aperta o cônico, roda, vai rodando um pouquinho, balançando para ver se não tem folga. Não tendo folga, você vai jogar o contraporca por cima, que é aquela porquinha mais fina.
Terminou de colocar aí o contraporca, você vai apertar ele no cônico, apertou segurando o cônico, depois que apertou bem, tu puxa um pouquinho o cônico também, volta ele, um de um contra o outro. Esse aí é o contraporca. Aí se verifica se não está com folga e se não está agarrando. Tira a roda e roda com a mão, tá vendo? Você rodou, ela vai ficar um pouquinho pesada, não pode ficar muito, nesse caso aí ficou muito. Volta pro torno e dá uma leve afrouxada. Ó, tira o contraporca de novo, segura o cônico e volta o contraporca e volta um pouquinho o cônico depois. E volta o contraporca de novo. Aí verifica se não tem folga, se está certinho. Verifica se está pesado. Vai ficar um pouquinho pesado, não pode ficar leve, leve não. Se ficar tudo soltinho, primeira volta que der vai dar folga. Mas também não pode ficar agarrado, você tem que conseguir rodar o eixo com a mão, né, com o dedo. Um pouquinho pesado, mas tem que conseguir rodar. Aí dá sempre aquela moralzinha nas peças. A gente vai dar uma limpadinha aí, jogar um óleo. Tirar a sujeira, tirar o ferrugem. Passar aquele fiozinho de graxa na rosca do cubo, para depois não ficar difícil para tirar. Lá, coloquei e viu que não está dando para ver ele contra a porca, está na pontinha, está bem raspando ele, passeando. Então tá errado, não dá. Eu dei mole na hora de medir, mas vamos lá, a gente tira de novo ele rapidinho. Pega o saca de novo ali, ó, saca peão. Agora tá facinho, né? Tá tudo leve, não tá apertado, então sai rápido e fácil. Pronto, tirou. Agora é só a gente trocar esse espaçador. Agora vamos caçar um espaçador que a gente sempre deixa aqui, o espaçador de reserva, né? 2 eixos que a gente troca e a pessoa vai colocar um eixo e é sem marcha, então vai guardando alguns espaçadores aí. Sempre precisa. Aí, comparando, eu queria achar um que não fosse tão grande, mas não fosse pequenininho. Não achei exatamente o que eu queria, mas coloquei um maior um pouquinho, mas deu bom. Eu queria um pouquinho maior, mas um pouquinho menor que esse grandão que está aparecendo aí. Vai ter que ser isso aí mesmo. Esse grande aí. Queria um pouquinho menor, não deu, mas tá bom. Esse aí vai dar pro trampo. De novo, a mesma questão. Seguro o cônico com a chave 15. Ele vem com a chave 17, no caso essa daí é 16. E aperta fazendo o contraporca. Puxa também um pouquinho o cônico para dar uma trava na outra, um pouquinho levemente. Verifica se não está nem com folga, nem pesado, nem agarrando. É importante sempre rodar um pouquinho e verificar, rodar um pouquinho e verificar. Para ver se não tem folga mesmo. Viu que tá bom, faz aquele teste agora na mão de novo. Tá rodando bom, um leve pesado, mas não tá duro, né? Não tá agarrando, tá dando para rodar com a mão. Colocou, agora dá para ver certinho lá o contraporca passando, tá vendo? Não passou muito, tá bom. Pronto, trampo feito.